Oi, meu nome é Ravena Martins, sou psicóloga, autista e TDAH. E hoje eu vim compartilhar com vocês como eu descobri que era autista. Para começar, é importante falar que o autismo é um transtorno que se nasce com ele, não é algo que se desenvolve, tipo a ansiedade e a depressão. Então, por mais sutis que possam ter sido, os sinais apareceram desde a infância. Tem um episódio que minha mãe gosta de contar, de quando eu estava na pré-escola, a professora chamou ela para conversar porque eu tinha uma dificuldade de fazer amizade com as outras crianças, de interagir com elas. E aí a professora chamou minha mãe para conversar sobre isso. Então, desde sempre esteve ali. Só que por eu ser uma criança funcional, porque eu conversava, né, interagia do meu próprio jeitinho, não apresentava nenhuma dificuldade exagerada, né? Não, e por falta de informação também, né, sobre autismo na época, não foi visto como uma questão, um problema a ser investigado. E durante a infância também, por um certo período, minha mãe conta que eu conversava demais, que eu não tinha filtro sobre o que falar, quando falar, com quem falar, que eu conversava com todo mundo. Ela também conta uma vez que eles deixaram escapar, fugir no meio da rua, e quando me encontraram eu estava trocando maior ideia com um casal que estava sentada num banco lá na praça, e eu estava lá conversando com eles, igual gente grande, e tudo bem. Só que a partir de um período, que eu não sei dizer quando, eu tive uma regressão, que eu comecei a ser uma criança extremamente tímida. Eu acredito que talvez seja por ter aprendido de alguma forma que não era legal, né, conversar com estranhos ou falar certas coisas. Acredito que teve alguns puxões de orelha, né, durante o percurso, e aí eu acabei virando uma criança muito tímida, que eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, de pedir as coisas, de, né, as pessoas que eram de menor convívio, assim, familiares era ok, mas pessoas estranhas era muito difícil para eu ter iniciativa. E aí, com uns 8 anos também, eu me lembro de episódios onde eu ensaiava sorrisos para saber como sorrir, né? Porque eu era aquela criança tímida e séria, então eu comecei a ensaiar sorrisos, ensaiar a risada, o tom da risada, e também eu comecei a me policiar para olhar nos olhos das pessoas, porque eu conversava desviando o olhar e eu via que isso era incômodo para as outras pessoas e que todo mundo conversava olhando nos olhos, então eu tinha que olhar nos olhos também. Então eu ensaiava até hoje. E hoje, assim, às vezes eu tô conversando com alguém, olha aqui, só gravando, já desvio o olhar porque é difícil sustentar. Parece que sustentar o olhar que é a dificuldade, não o olhar em si, né? Mas o sustentar. Mas enfim. E hoje, às vezes, quando eu tô conversando casualmente com as pessoas, elas ficam assim, por que você tá me encarando? As pessoas mais próximas, né? As pessoas que não são próximas, às vezes devem achar estranho, mas não comentam. Mas quem é próximo comenta. Tipo assim, por que você tá me olhando assim? Eu fico olhando como? Eu só tô te olhando, aí você tá me encarando. Eu não tô encarando, eu tô olhando os seus olhos, entendeu? Porque as pessoas não fazem assim. Mas às vezes é exagerado demais. Mas eu lembro disso, que eu também ensaiei sobre olhar nos olhos das pessoas. E foi literalmente um treinamento, porque eu, igual eu falei, tem essa dificuldade de sustentar o olhar. Então, tinha situações em que eu forçava e chega a ser quase que é um incômodo, que chega a ser quase uma dor. Então, eu forçava a sustentar o olhar conversando com as outras pessoas. Pensando agora, deve ser que era até esquisito. E a minha maior dificuldade sempre foi nas relações sociais, de fazer amizades, de fazer colegas,
de relacionamentos no geral, tanto amizade familiar, questão de namoro, enfim. Na escola, eu passei pelo clássico não me encaixo em nenhum grupo, né? Eu participava de grupos, mas não me sentia pertencente porque, por exemplo, no grupo de meninas, né? Em certa idade, as meninas queriam falar de meninos e eu queria falar de Pokémon, porque era e é meu hiperfoco. Geralmente também eu me apegava a uma pessoa específica e era muito engraçado que todo ano essa pessoa trocava, porque é como se o período das férias eu não conseguia manter os laços com a pessoa e aí no início do ano aquela relação já tinha se perdido e aí eu tinha que encontrar outra pessoa para ser o meu suporte, sabe? De estar junto, eu acho que para sentir esse sentimento de pertencimento mesmo que fosse só com uma pessoa. E também tem uma questão de validação muito forte das coisas que tinha, assim, essa pessoa escolhida tinha pelo menos alguma coisa em comum, né? Para ser conversado e para se sentir acolhida também, tipo, tá, pelo menos com essa pessoa aqui, eu tô fazendo parte de algo. Aí, na adolescência, também lá pros 14, 15 anos, veio os namoradinhos, e aí, né? E a adolescência por si só e os primeiros namoradinhos são terríveis, porque são primeiras experiências, você não sabe o que tá fazendo. E como pessoa neurodivergente, e eu faço parte do grupo da Alexitimia, né? Então, eu processo as coisas mais devagar, os sentimentos, entendo e processo mais devagar, então demora no mínimo uns 3 dias por aí, hoje, adulta, com muita terapia. Então, imagina na adolescência, sem nenhum autoconhecimento, sem nenhum suporte psicoterapêutico. Então, vai saber, nem eu sei. Mas, enfim, aí começou uma fase bem depressiva. Foi com uns 14, e essa fase depressiva perdurou uns 10 anos, até eu começar a buscar terapia. Então, lá para os 24, na faculdade, já que eu fui buscar terapia, porque eu não estava dando conta, e aí as coisas melhoraram. Mas na adolescência começou uma fase depressiva e os sintomas de ansiedade também. Todo dia antes de ir para a escola, eu passava mal no estômago. E aí tinha nervosismo, tinha sudorese, tinha falta de ar, enfim. E na faculdade também, com mais responsabilidade, com mais pressão, piorou. E na faculdade eu tive algumas dificuldades em relação a provas, a trabalhos, a foco. Em relação a provas, porque eu colocava respostas muito literais. Isso é uma tristeza. Tipo assim, se eu tivesse falado na época, eu ia precisar de uma atenção nesse sentido, porque era tipo assim, tinha as perguntas. Ai, por que disso? Aí eu colocava uma resposta simples. Estava errado? Não. Mas era uma resposta simples. E aí, geralmente, ou me davam errado e colocavam um recado lá, ou me davam metade do ponto, porque eles queriam que desenvolvesse aquela resposta. E eu colocava a resposta simples, porque às vezes eu já tive até esse pensamento de que eu vou colocar as respostas simples e eles vão saber que eu sei, porque eles sabem. Então, se eles sabem, para que eu vou explicar? Entendeu? Então, fazia muito sentido na minha cabeça.
Então eu não elaborava minhas respostas e aí eu perdia ponto por causa disso. Na apresentação dos trabalhos, por uns 2 anos e meio, eu tive muita dificuldade por causa da ansiedade, porque eu ficava muito insegura. Eu passava mal toda vez antes de apresentar um trabalho e eu não conseguia apresentar. E aí eu perdia pontos também por causa disso. E a questão do foco, porque, né, tardiamente iríamos descobrir um TDAH. Mas beleza. E aí, em questão social, eu fiz amigos e esses amigos perduraram. Era o grupinho dos estranhos e toda pessoa que era estranha, muitas aspas, tá, gente? Quem é normal? Toda pessoa que era estranha na sala ou vinha pro nosso grupo ou passava pelo nosso grupo. Mas enfim, deu certo, sobrevivi, me formei. Quase surtei. Surtei, mas quase, né? Mas não aconteceu. Sobrevivi. E aí eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar. E aí vem também outros tipos de responsabilidades, outras pressões causadas por essas responsabilidades. E aí a pior parte para mim estava sendo a parte burocrática de escrever relatório e prontuários, etc e tal, porque o final da faculdade foi na pandemia, teve um impacto muito forte em mim, né, como a maioria das pessoas. E aí eu tive que fazer meus estágios durante a pandemia e fazer os relatórios de estágio durante a pandemia. E aí parece que eu queimei todos os meus neurônios ali e demorou um ano para se reconstruir, que durante um ano eu sentia ansiedade toda vez que eu precisava ler algo que tinha mais de um parágrafo. Foi tipo um estresse pós-traumático de verdade aí. Mas enfim. Aí não estava dando conta e trabalhando, né? Tive condições e já trabalhando nesse meio tempo eu fiz um curso de aba, estudando sobre autismo, sobre neurodivergências para trabalhar com as crianças e tal. E aí aquilo ali tava assim, nossa, muito parecido comigo, né? E tal. E também eu fiz um amigo. Esse amigo, ele é autista também, ele é 2 anos mais velho que eu. E a gente sempre se deu muito bem e muito parecidos na questão do crescimento, né? Da infância, do desenvolvimento, enfim, da visão de mundo, dos questionamentos, das dificuldades. E aí eu tive a oportunidade de fazer um teste, primeiramente o teste neuropsicológico, né? E aí de primeira eu queria investigar o TDAH, porque é o que tava me apertando, né? E aí esse meu amigo me falando pra eu investigar um autismo também. Eu falei, não deve ser não, porque não é assim, é só dificuldade minha, deve ser coisa do TDAH. Porque assim, tem algumas, né? Como o espectro é muito amplo, acaba tendo algumas características que se confundem com outros diagnósticos. TDAH, bipolaridade, borderline, enfim, um monte de outras coisas, né? Porque são muitas características, muitos detalhes que se enquadram. E assim, daí que nasce aquilo, todo mundo é um pouco autista, não é? Porque como é um espectro, é muito amplo, então todo mundo pode ter uma, duas, três características que autistas também têm, mas se isso não traz prejuízo para a vida da pessoa, não fecha diagnóstico. E também tem os 3 pilares principais, que tem que ter prejuízo nos 3, que fecha o diagnóstico, a gente pode falar sobre isso depois, mas enfim. Aí beleza, negando, não, falei não,
é TDAH e tal. Beleza. Aí um belo dia eu fui pra casa da minha mãe e do nada, ela é o tipo de pessoa assim que eu reclamava que eu tava tendo dificuldade, ela me manda tomar vitamina, sabe? Pra melhorar o cérebro e alguma coisa assim. E aí a gente andando lá, aí do nada ela me fala assim, ó, um dia desses eu vi um vídeo de uma moça falando sobre autismo e eu achei muito parecido com você. Será que é? Aí nisso eu já pensei assim, então é. Se essa pessoa que me manda tomar remédio quando eu reclamo de falta de atenção e de alguma coisa psicológica, tá achando, me identificou num vídeo sobre autismo e tá achando que é, então é. Se ela que é que meio negacionista concordou, então é. Aí eu pedi pra neuropsicóloga colocar, né, o teste lá de rastreio do autismo que ela tinha lá, fiz, aí ela calculou os dados, fez as correlações lá, e aí foi o resultado de autismo nível 2 suporte, tendências depressivas, ansiedade e o TDAH. E foi assim que eu descobri o autismo e o TDAH e as outras coisinhas que a gente trata na terapia, né? Mas também, que a gente pode falar mais tarde, é sobre o porquê demorou tanto, né? E o porquê nem eu estava aceitando de fato que poderia ser por causa do masking, por causa da performance de uma pessoa funcional, né? Que a gente vive performando um personagem para sobreviver nessa sociedade e acaba que às vezes por tanta performance acaba se tornando até se confundindo assim com o que a gente realmente é, o que realmente somos e acaba se mesclando no outro, tipo, o que é performance e o que sou eu de verdade. Mas isso também é assunto para outro vídeo, mas essa é a minha história. E aí, há 1 ano e meio, eu me descobri como pessoa autista. Muita terapia antes e principalmente depois. É um reconhecimento, de se reconhecer novamente, de aprender sobre limites, sobre a reconhecer limites, a impor limites, a dizer não, a se respeitar, né, principalmente. E é um recomeço. É um recomeço. De certa forma, é bom, porque você acaba sabendo minimamente o que fazer, acaba tendo um caminho, porque é como se antes você estivesse andando no meio de um nevoeiro, né? Não, lugar nenhum te pertence, você não pertence a lugar nenhum, você não se entende, não entende os porquês, os paraquês, o como. Então, depois do diagnóstico, parece que as coisas fazem um pouco mais de sentido e ficam um pouco mais claras, ou pelo menos você tem uma luz, um fecho de luz iluminando o seu caminho ali. E quanto mais você se conhece e quanto mais você se reconhece, esse feixe de luz vai ficando mais forte e vai iluminando cada vez mais o seu caminho. Então é isso, minha história. Se alguém se identificar e quiser deixar o seu relato nos comentários também, fica à vontade. E depois a gente pode falar sobre mais coisas, sobre
mais vivências sobre autismo, sobre neurodivergências, enfim, o que for para acontecer. Mas é isso. Um abraço de ladinho e tchau!